Irmãos, irmãs, jovens, na fé em Deus e em todos os santos. Meditaremos, irmãos, um pouquinho a respeito desse assunto muito importante que veio exatamente para mim, para o senhor, para a senhora. Um assunto, irmãos, que nos veio a fim de mantermos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus e em todos os nossos santos. Irmãos, eu lhes digo que por maior ou por menor que seja a dificuldade que o Senhor, que a senhora, que você jovem esteja passando, eu lhes digo, não se desanime. Confiem. Mantenha esta chama da fé acesa. Tenha esperança. Tenha confiança em Deus, irmãos, e nos nossos santos, porque dos céus eles estão olhando para todos nós. E uma coisa que jamais nós não podemos esquecer é que Deus não nos dá uma cruz sobre a qual nós não conseguimos carregar o fardo e o peso da cruz. Ele nos dá lição e Ele também nos dá provas, conforme, irmãos, o nível de cada pessoa espiritualmente falando. Mas eu lhes digo que nessa escola da vida chamada Terra, há muitos alunos que estão em vários graus. Alguns mais adiantados, outros mais atrasados. Mas o mais importante de tudo é que nós estamos aprendendo de um jeito ou de outro. E busquemos a compreender que, querendo ou não, nesta vida, nesta terra, sempre vamos passar por momentos bons e vamos passar também pelas tribulações da vida. E o próprio Jesus, irmãos, Ele mesmo disse, no mundo vós tereis aflições, tende bom ânimo. Assim como eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Então, muitas vezes acontece pessoas ficarem desesperadas, sem saber qual decisão tomar. E o desespero chega para nós, irmãos, de uma tal forma que nós muitas vezes não conseguimos explicar com exatidão. É como uma escuridão. Ficamos como, vamos dizer assim, num túnel, no escuro, ali, sem saber qual decisão tomar. Mas que dentro de nós precisa existir, irmãos, a chama da fé, a esperança, a confiança, e clamarmos a Deus. E quando a gente tem fé tamanha, mesmo estando passando por momentos assim de aflições,
É como uma luz que ilumina dentro do túnel. Deus nos mostra, irmãos, um escape, uma saída. Deus nos mostra, irmãos, uma direção. Porque a fé e a confiança e a esperança são vitaminas no sentido espiritual essenciais para mantermos a nossa saúde física equilibrada. Para nós termos o nosso emocional equilibrado e o espiritual também equilibrado. Lembremos, irmãos, sempre que todos os santos de Deus que viveram nesta terra passaram por momentos de dificuldades e de lutas. Se a gente for ver e ler toda a história sagrada, vamos observar os patriarcas tendo muitos problemas para resolver. O próprio Jesus, a Virgem Maria. Como se não bastasse, a Santa Avó Rosa, irmãos, o Santo Irmão Aldo, passaram por situações, mas eles sempre manteve a fé, sempre manteve esta esperança. E assim também nós precisamos manter. Não podemos de forma nenhuma ficar apavorados com as situações, com os problemas que surgem no mundo. Não, precisamos ter fé. Mas não é só a fé não, irmãos. As obras precisam acompanhar a nossa fé. A maneira como nós nos relacionamos com os nossos irmãos da mesma fé. A maneira como agimos com os nossos irmãos do mesmo Pai, do mesmo Deus. A maneira como nós somos unidos com a nossa família, com os nossos amigos, com os irmãos da igreja. Então, são situações que precisam ser observadas no templo da nossa igreja, nas igrejas. Esta unidade. Nós precisamos falar através das nossas obras, das nossas ações. Como que eu posso falar que eu sou uma pessoa de Deus? Sou uma pessoa dos céus, sendo que eu não me dou bem com meu irmão, com meu semelhante, que senta do meu lado. Muitas vezes faço ou julgo alguém por uma coisa que a pessoa não deve. Isto, irmãos, nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Então a nossa fé precisa ser acompanhada de obras, porque a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Daí eu lhes perguntar, como está a sua fé? Como é que está a sua fé em Deus? Como é que está a sua fé em Jesus? Está crendo de verdade nele, como o Senhor da sua vida? Como é que está a sua fé na Virgem Maria? Como é que está a sua fé na Santa Avó Rosa? Como é que está a sua fé no Irmão Aldo? Está tendo fé mesmo suficiente? Mesmo passando por os maiores problemas, continua tendo esta fé? Continua tendo esta esperança? Como é que está a sua situação? Portanto, irmãos, eu lhes digo que não se desanime
por nada. Porque Deus está conosco. Jesus está conosco. Virgem Maria. O irmão Aldo está no leme desse barco que é a Igreja Apostólica. Ele está no comando, com destino ao reino dos céus. Então não vamos termos medo. Vamos no mínimo fazer a nossa parte. Sermos fiéis. Fiéis à doutrina mais perfeita em matéria de religião. Tudo que o irmão Aldo nos deixou. Vamos seguir, irmãos, os passos da Santa Vó Rosa. Os passos do irmão Aldo. E não vamos nos desanimar, não. Vamos firmes, confiantes. Porque eu creio, irmãos, na grande vitória desta igreja. Eu creio, o Senhor precisa crer também. Todos nós precisamos crer. Mas nós precisamos fazer no mínimo a nossa parte. A fim de que a igreja alcance, irmãos, esta estabilidade de unidade. Porque está escrito na doutrina: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, precisamos fazer a nossa parte. Seguir os conselhos do nosso santo irmão Aldo, da Santa Vó Rosa. E sendo assim, os irmãos podem ter a certeza que sempre terão a proteção, o amparo, que seja nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando clamamos por esses santos de Deus, eles estão prontos para poder agir e até mesmo para realizar milagres inéditos na nossa vida. Eu sei que tem pessoas que estão nesta reunião por um milagre. Deus palpou a sua vida. Tem pessoas aqui que receberam muitas bênçãos, vinda da parte de Deus, da parte de Jesus, de Maria Santíssima, dos nossos santos. Bênçãos, irmãos, preciosas para a sua vida, de uma tal maneira que era para ser um problema muito maior. Mas Deus concedeu esta bênção, de uma tal forma que os irmãos conseguiram superar os obstáculos da vida. Conseguiram até mesmo de receber, irmãos, um grande milagre. Pessoas que foram curadas do câncer e de muitas outras doenças. Através da fé e através também, é claro, irmãos, das obras e através do tempo de Deus. Entenderam? E falando sobre fé, falando sobre bênção, aqui no boletim tem um depoimento de fé. No dia 28 de junho de 2020, assim nos escreveu a nossa irmã, Maria Eulália Serpa, residente da cidade de Celso Ramos, Santa Catarina. No ano de 2017, eu fui cuidar de um boi muito forte. Eu amarrei, mas quando foi passar o produto, ele veio sobre mim e me ergueu com a cabeça, levando-me por algumas alturas. Caí de costas, com a nuca numa tábua que estava no chão. E me deu também uma cabeçada na perna que ficou roxa. Eu consegui clamar pelos nomes da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E eles me livraram de consequências graves.
pois não tive nenhuma quebradura sequer. Através desse testemunho, eu agradeço os santos do reino dos céus. Meu esposo, Santo Bernardo, estava enxergando muito pouco, e ao desembarcarmos na rodoviária, ele carregava uma caixa, e ao descer do ônibus, ele não viu a altura e perdeu o passo, e deu um passo em falso e caiu. Clamei pela proteção da Santa Vó Rosa, pois ele ia bater de cabeça no piso, mas isto não aconteceu, não bateu, e ele não machucou. Por esta graça da Santa Vó Rosa, poderia muitas vezes causar problemas maiores. Nós enviamos esses testemunhos para louvar, agradecer a Santa Vó Rosa e o Santo Irmamaldo por estas bênçãos. Assinado Maria Eulália Serpa, frequenta a congregação da Igreja Apostólica da cidade de Barracão, Rio Grande do Sul. Irmãos, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, o que os senhores e as senhoras estão enfrentando. Não sei. Portanto, mantenha sua fé, mantenha sua esperança, por maior que seja essa situação, que muitas vezes está deixando o Senhor, a senhora triste por alguma coisa. Experimente agora depositar toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus e entregar, irmãos, os seus problemas nas mãos de Deus e dizer: Senhor, o Senhor sabe do que estou passando, eu entrego a minha vida e faça de mim o de melhor. Pode ter a certeza, irmãos, que Deus sempre fará o de melhor. Mas, porém, tenham paciência, porque não é desta maneira, assim, da forma que nós queremos. Senhor, eu quero que o Senhor me cure agora, eu quero uma bênção agora. Não, não é assim. Tudo tem um tempo, tudo tem uma hora. Mas o que nós não podemos é perder a fé, não podemos perder a esperança e confiar. Porque por mais difícil que as lutas que nós estamos atravessando seja, Deus sempre tem o melhor para nós. É claro, vai depender também muito da nossa pessoa, porque Ele espera que no mínimo façamos a nossa parte e que coloquemos em prática a mais perfeita doutrina em matéria de religião que Ele nos deu, que são ferramentas fundamentais para a realização de milagres e também de bênçãos. Amém. Eu convido os irmãos para poder ficar em pé nesse momento. Agora, irmãos, nós iremos nos preparar para logo mais fazerem as nossas orações. Vamos cantar um hino com muita fé, com muito amor, o hino do nosso cenário que traz como título Fé e Amor, de número 86. Com fé e amor no coração, expressão
expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Rosa, nosso Espírito Consolador, com fé e amor no coração, expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Rosa, nosso Espírito Consolador. Irmãos, observe comigo como são confortadoras as palavras do salmista Rei Davi. Certa ocasião, ele escreveu um cântico dizendo assim: por que está assim triste, ó minha alma? Por que está assim perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu louvarei. E a pergunta que eu quero fazer aos irmãos, mas não precisa ninguém responder, é a seguinte: como é que está a sua alma? Como é que está o seu sentimento? Como é que está a sua fé? O senhor, a senhora, você jovem, está triste ou estão felizes? Aconteceu alguma coisa que está te machucando? Algo que somente o Senhor possa dizer? Portanto, põe agora a tua esperança, meus irmãos, em Deus, porque Ele tem um remédio. Põe a tua esperança na Santa Rosa, no Santo Irmão Aldo. Eles estão prontos agora para poder ouvir a minha oração, a sua oração, por maior que seja a oração, por menor que seja a oração. Mas o que é mais importante, a oração que é feita com fé. Então, é chegado o momento e a hora de nós expormos para Deus como é que está a nossa alma, como é que estão os nossos sentimentos. Estamos preocupados com alguma coisa? Vamos contar para Deus, vamos contar para Jesus. Eles querem ouvir, eles desejam nos ouvir. Também as nossas limitações, quais são os nossos pontos fracos. Vamos falar para eles, para que eles possam nos fortalecer e que assim possamos tomarmos decisões certas, a fim de que possa agradar a Deus e os santos que se fazem presente, inclusive nesta reunião. Portanto, eu peço a todos, orem uns pelos outros. Orem pela sua família, orem pelos seus amigos, pelos seus inimigos, e orem, irmãos, pelo mundo. De uma forma em geral, estamos passando por momentos difíceis nessa pandemia, mas vamos orar uns pelos outros. Eu tenho a certeza e tenho a esperança que Deus já está tomando as devidas providências junto com o seu Filho e também com os nossos santos. Está aberta a oportunidade, cada um dos meus irmãos, bem como também os nossos amigos internautas, poderão fazer as suas orações. Oremos.
Amém. Tenho esta certeza, irmãos, que Deus, na companhia do teu digníssimo Espírito, com os nossos santos, eles tiveram um prazer em poder nos ouvir as nossas orações. E agora, unidos na mesma fé, no mesmo amor, nós vamos darmos graças a Deus pelo pouquinho de tempo que nós passamos juntos, expressar a Ele a nossa gratidão, a nossa felicidade, porque Ele nos faz sobrevoar pelos portões da felicidade. Cantemos agora, irmãos, o hino do nosso inário, que traz como título Graças, graças a Deus, de número 179. Graças, graças a Deus, louvamos a Deus com todo o nosso amor. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela Santa Voz Espírito Consolador. Amém. Chegamos, irmãos, ao final de nossa santa reunião. Eu quero agradecer a todos os coristas pelas belas apresentações, pelas mensagens poderosas através do cântico que chegaram até os nossos corações nesta noite. Mensagens muito profundas que falou conosco. Continue, irmãos, cumprindo com muita galardia com seu ministério. É um ministério muito importante que Deus te concedeu. Muito obrigado também às diaconisas pelas tuas escalas cumpridas, as senhoras, bem como também os nossos obreiros. Não faz a mínima ideia o quanto vocês são importantes para a igreja. E receberão sempre, da parte de Deus, de Jesus e dos nossos santos, a sua recompensa. E uma recompensa, irmãos, que só eles podem dar. A bênção e o amparo. Muito obrigado também aos colegas de ministério presentes também nesta reunião, a todos os membros que fizeram os seus esforços para poder estarem aqui na casa do Pai adorando. E muito obrigado também aos nossos queridos amigos internautas que reservaram um pouco do seu tempo, deixaram os seus afazeres para poder estar focando nesta reunião de extrema importância, reunião de oração. E muito obrigado a todos pelo seu comparecimento. E, se Deus permitir, estaremos juntos novamente no final de semana. Vamos orar, irmãos, para poder finalizarmos a nossa reunião. Oremos.
Ó meu Deus e Pai, eu quero, no final desta reunião, expressar do mais íntimo do meu coração o meu louvor, juntamente com os louvores de filhos e filhas que tanto te ama e que estão presentes diante dos teus santos olhos. Nós te louvamos com toda intensidade e temos tamanha fé no Senhor. Temos esperança e temos confiança. E sabemos que o teu plano é o melhor do que os nossos planos. Louvamos a Jesus, príncipe da vida, que nos ensinou ensino extremamente importante, nos falando que aqui na terra, que os verdadeiros filhos de Deus, mesmo pela santificação que tivesse, estaria passando por momentos de aflições. Como o Senhor mesmo Jesus disse, no mundo vós tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E nós agradecemos, Jesus, por essas palavras, porque quando realmente lembramos dessas palavras, cria em nós uma esperança tal, a fim de cada vez mais lutarmos, a fim de alcançarmos a grande vitória final. Louvamos também a tua mãe, Virgem Maria, que também é a nossa mãe, mãe espiritual, mãe da igreja, mãe dos filhos e filhas de Deus. Te amamos, Virgem Maria. A senhora também se constitui de exemplo, de fé, de esperança, porque a senhora teve todas as qualidades como uma serva fiel e leal a Deus e o reino dos céus. Louvamos também os santos, os apóstolos, os profetas, que trilharam nesta terra por um caminho, mesmo surgindo os maiores problemas, mas nunca perderam a fé, nunca se desanimaram, manteram sempre a esperança, e constitui de exemplos de modelo para todos nós. Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, agradecemos a Senhora, Santa Vó Rosa, e te louvamos pelos teus ensinamentos, palavras simples, porém confortadoras, Santa Vó Rosa. E lembramos muito bem quando a senhora sempre dizia às pessoas que estavam aflitas por alguns problemas que passavam, e a senhora então dizia que em Deus confiou, nunca se enganou. Confiamos muito na senhora, Santa Vó Rosa, assim como nós confiamos no irmão Aldo, profeta poderoso, que está muito mais presente na vida da igreja e na vida dos que crêem, ou daqueles que vierem a crer. Querido irmão Aldo, seja o nosso anjo de guarda, irmão Aldo, como sempre o Senhor é o nosso anjo de guarda. Esteja sondando as vidas de cada um dos meus irmãos, dessas famílias, pessoas que estão desesperadas por alguma coisa. Algumas até mesmo perderam a esperança, mas depois de ouvir, irmão Aldo, a tua palavra, se animaram. E agora têm esta esperança consigo. E eles têm também dentro do seu íntimo, que vai vencer, por menor ou por maior, que sejam as lutas, que sejam os obstáculos. Pedimos perdão por algumas falhas que nós cometemos. Não queremos permanecer no erro, mas sim queremos mudar de vida, para melhor servir o teu reino aqui na terra. Esta igreja é um pedacinho dos céus, e queremos e devemos ser pessoas dos céus, vivendo a vida de um corpo humano. Eu também pedi
para aqueles irmãos que queriam tanto estar aqui. Os nossos irmãos de idade ficaram em suas casas, queriam estar participando desta santa reunião, mas de acordo com as restrições, eles também são filhos obedientes, estão compreendendo Santa Avó Rosa, estão nos seus lares, mas seu coração estão voltado para cá, para esta reunião. Quero também pedir pelos nossos amigos internautas, que com muita fé, que com muita confiança e com muita esperança, está participando desta reunião, através da internet, que a senhora, com todos os santos, possam estar ouvindo esses pedidos, resolvendo esses problemas, de acordo, é claro, com a justiça do nosso Pai querido, nosso Deus. Prezados irmãos, tenham fé, tenham esperança, confiança em Deus e em todos os santos, e recebam todos agora a bênção de Deus, a bênção de Jesus, irmãos, a bênção de Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa, o teu consolo, a bênção e o consolo e a direção do irmão Aldo, que esteja sobre a minha vida, sobre nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Agradecemos. Amém, amém. Pode ser para todos, um bom descanso e até no final de semana.